Olá pessoal, muito bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos trabalhar com uma ideia que gera muita dúvida entre os candidatos, que é a diferença da causa para a explicação, a diferença da oração subordinada adverbial causal para a oração coordenada sindética explicativa. Por que essas orações se confundem? Porque os conectores que unem essas orações são os mesmos conectores. Então, ao trabalhar com o conector porque, que é sinônimo do conector pois, quando pois aparece antes do verbo, que é sinônimo do conector porquanto. Esses conectores eles servem tanto para causa quanto para explicação. Sempre que for causa, a sua oração é uma subordinada adverbial causal. Sempre que ela for uma explicação, ela é uma oração coordenada sindética e explicativa. Você vai conseguir encontrar três estruturas. E para chegar a essas três estruturas, você vai trabalhar com duas etapas. Existe a primeira etapa a ser seguida. Toda vez que você visualizar um desses conectores, ou você tem a causa ou você tem a explicação. E a primeira coisa que você vai visualizar é se existe verbo no imperativo ou se existe um desejo. Se existir imperativo ou desejo, o que nós temos é uma explicação. Claro, se a explicação é oração coordenada sindética e explicativa. Se não tiver nem imperativo nem desejo, você vai olhar a relação de causa e consequência. A causa é o que acontece primeiro, a consequência é o que acontece depois. A causa é aquilo que gera a consequência. Então você vai olhar se a conjunção aparece na ideia de causa. Se a conjunção estiver na ideia de causa, ela vai ser uma oração subordinada adverbial causal. Então, como é que eu vou usar esse raciocínio? Nos nossos exemplos, não fale alto, porque a criança está dormindo. Olha o conector porque. Ou existe ideia de causa ou existe ideia de explicação. O que você precisa olhar primeiro? Se existe verbo no imperativo ou verbo que expressa desejo. Lá na primeira oração. Quando eu digo não fale alto, eu estou trabalhando com o campo da proibição, com o campo da ordem. Lembrando que o campo da ordem é o imperativo. Faça isso, compre isso, use isso, não use isso, não fale alto. Então você tem um verbo no imperativo. Se você tem verbo no imperativo, o que existe depois é uma explicação. E se você tem explicação, o nome da oração é uma oração coordenada, sindética e explicativa. Então, verbo no imperativo, na primeira oração, o que você tem depois é a explicação, é a oração coordenada. No outro exemplo, tomara que ele venha, porque eu estou com saudade. Olha o conector porque, que nós vimos aqui, que é ou da causa ou da explicação. A primeira coisa que você precisa observar, se existe imperativo ou desejo lá na primeira oração. Tomara que ele venha, eu quero que isso aconteça, isso é a minha vontade, eu tenho um desejo. Se eu tenho um desejo, o que existe depois é uma explicação. E se é explicação, é oração coordenada, sindética e explicativa. Então, imperativo ou desejo é para explicação. No outro, venha logo, porque eu estou com saudade. Olha o porquê. É causa ou explicação. Primeira etapa, olhar se existe imperativo ou se existe desejo. Então, nesse caso, venha logo. Olha o campo da ordem. Eu tenho aqui o imperativo. Se eu tenho imperativo, o que eu encontro depois é uma explicação. Por isso, a oração é uma coordenada sindética e explicativa. Então, primeira etapa, imperativo ou desejo, tem explicação, tem oração coordenada. Agora, ele memorizou os conectores, porque fez bastantes questões. Visualizamos aqui o conector porquê. Sabemos que é ou causa ou explicação. Qual é a primeira etapa? Você precisa observar primeiro se existe imperativo ou desejo. E observe que nesse caso não existe. Ele memorizou os conectores, não é nem imperativo nem desejo. Se isso não existir, você vai checar
se a oração que traz o conector expressa uma ideia de causa. A causa é o que acontece primeiro. O que acontece primeiro? Primeiro ele memoriza os conectores ou primeiro ele faz muitas questões? Primeiro ele faz as questões, para depois ele memorizar. Eu posso dizer que foi por causa dessa feitura de questões que, como consequência, ele conseguiu memorizar esses conectores? Foi essa resolução de questões, foi isso que provocou, foi isso que gerou a memorização dos conectores? Sim, é essa resolução que gera a memorização. Então você percebe que essa oração que traz o porquê, ela está trazendo efetivamente uma ideia de causa. A causa é aquilo que gera a consequência. Essa resolução de muitas questões provoca, gera essa memorização dos conectores. Então, essa oração que traz o porquê realmente traz uma ideia de causa. E se ela traz uma ideia de causa, ela é uma oração subordinada, adverbial, causal. Se a oração trouxer essa ideia de causa, a causa é sempre aquilo que gera a consequência, ela vai ser a nossa oração subordinada, adverbial, causal. No outro exemplo, eu sorri porque eu o vi. Então, eu sorri porque eu o vi. Primeira coisa que você tem que olhar, o conector, ó, tem aqui o conector porquê. Ou é causa ou é explicação. Aí vai para a primeira etapa. Eu sorri. Não é nem imperativo nem desejo. Você tem que olhar se a oração que traz o conector é uma causa. Eu sorri porque eu vi. Primeiro eu vejo alguém para depois eu sorrir. Eu posso dizer que foi por causa dessa visão que, como consequência, eu sorri. Foi isso que gerou o meu sorriso. Foi essa visão que provocou o sorriso. Então, essa oração, ela está efetivamente trazendo uma ideia de causa. Se ela traz uma ideia de causa, ela é uma oração subordinada, adverbial, causal. Tem que interpretar, tem que visualizar se essa oração traz a causa. A causa gera a consequência. A visão gerou, provocou o sorriso. Agora, quando alguém diz, ah, choveu porque a rua está molhada, olha o conector porquê, que é ou causa ou explicação. Primeira etapa, olhar o imperativo. Choveu, não é imperativo. Se não é imperativo, você vai olhar se a oração que traz o conector é a causa. Choveu porque a rua está molhada. É a rua molhada que gera a chuva? É a rua molhada que provoca a chuva? É por causa dessa rua molhada que, como consequência, chove? Não. Rua molhada não gera chuva. Não pode ser a causa de uma chuva. Se ela não é uma causa, ela só pode ser uma explicação. Porque o conector porquê ou é da causa ou é da explicação. Então, se não for a causa, você já sabe que vai ser a explicação. Por isso, essa oração vai ser uma oração coordenada, sindética, explicativa. Por isso que eu falei que são 3 construções. Imperativo ou desejo é explicação. Se a oração expressar a causa, ela vai ser causal. Se ao interpretar não for a causa, essa oração vai ser a explicação. Vamos visualizar mais. Você está resolvendo uma questão, daqui a pouco eu olho para você e percebo que você está sorrindo. E aí eu digo, ah, ela acertou a questão, porque sorriu. Observe que aqui o conector é o conector por quê? Que é causa ou explicação. Não vai pensar em consequência, condição, tempo. Não. Vai pensar ou em causa ou explicação. Primeira etapa, qual é mesmo? Olhar se existe verbo no imperativo. Ela acertou. Não é imperativo. Também não é desejo. Então, eu tenho que olhar a relação de causa e consequência. Olha se a oração que traz o conector é a causa. Ela acertou a questão porque sorriu. Foi o sorriso que gerou o acerto? Não, não é um sorriso que provoca um acerto de uma questão, que promove esse acerto. Um sorriso não é a causa de um acerto de questão, ele não faz com que você acerte questão. Então, isso aqui não é a causa de a pessoa ter acertado. Se isso não é a causa, aí por eliminação você já sabe que só pode ser a explicação. Por isso que essa oração é uma oração coordenada, sindética, explicativa. Se ela não for a causa, ela só pode ser a explicação.
Então, vamos pensar nos últimos exemplos para amarrar esse raciocínio. Quando eu digo preste atenção, pois é importante, esse pois, ele está antes do verbo. Ele pode ser da causa ou da explicação. Aí você vai lá no passo a passo. Preste atenção. Esse nosso verbo, ele está no imperativo. Se ele está no imperativo, o que você tem é uma explicação. Por isso, a oração é uma coordenada sindética explicativa. Tem imperativo, tem explicação. Vamos agora, pois vai chover. Esse pois está antes do verbo. Ou é causa ou é explicação. Vamos agora. Observe que você tem aí o campo da ordem. Você tem o verbo no imperativo. Se você tem imperativo, o que existe depois é uma explicação. Por isso, a oração é coordenada, sindética, explicativa. Agora, ele se machucou, pois caiu. Olha o conector pois antes do verbo. Ou é uma causa ou é uma explicação. Ele se machucou. Não tenho verbo no imperativo. Vou olhar se a oração que traz o meu conector é a causa. Ele se machucou, pois caiu. Foi essa queda que gerou o machucado. Dá para dizer que foi por causa dessa queda que, como consequência, ele se machucou? A queda provoca o machucado, gera o machucado? Sim, ela é a causa de alguém ter se machucado. Se ela expressa a causa, essa oração é uma oração subordinada, adverbial, causal. Ela não traz ideia de explicação, ela traz ideia de causa. É a queda que gera o machucado. Agora, você olha para alguém e percebe que alguém está usando uma aliança na mão direita. Aí você fala, ah, ela é noiva, pois ela usa aliança na mão direita. Eu tenho aqui o conector pois aparecendo antes do meu verbo. Já limitei a minha interpretação. Ou é causa ou é explicação. Ela é noiva. Não tem imperativo nem desejo. Você vai olhar a relação de causa e consequência. Olha se a oração que traz o conector expressa a causa. É o uso da aliança que gera o noivado. É por causa de uma aliança que, como consequência, a pessoa é noiva. Não, não é a aliança que gera o noivado, que provoca o noivado. O uso de uma aliança não é a causa de um noivado. Então, essa oração, ela não traz uma ideia de causa. Não é isso que provoca o noivado. Se ela não é uma causa, ela só pode ser uma explicação. Então, o que eu tenho aqui é a oração coordenada, sindética e explicativa. Então, são essas três construções que nós visualizamos. Imperativo com explicação, oração expressando causa, ela vai ser causal. Se ela não trouxer a ideia de causa, não é causa, é explicação. Espero que você tenha gostado aí da nossa dica. Se gostou, deixe aí um comentário para mim, ele é bem importante. E até a nossa próxima dica. Um abraço.